próximo item da nossa lista é a lista, list, que é utilizado como qualquer lista em qualquer linguagem. Porém, internamente, ela tem algumas características que o Elixir explora de uma forma que não é exatamente igual a todas as outras listas que nós temos por aí. Então, no Elixir, uma lista ela é sempre uma lista encadeada, onde um item aponta para o próximo item. Cada item é um nó, que contém em si ele e o ponteiro para o próximo nó. Tá certo? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos de lista. Lista 1, 2, 3. Então, isso aqui é uma lista. Abre colchetes, né? Temos os itens separados por vírgula e fecha colchetes. Todos os itens dentro da lista têm que ser do mesmo tipo? Não. A lista pode ser bem misturada. Essa lista aqui tem um átomo, olha, um true, que é outro átomo, um C, que é uma string, e um número. E poderia ter outra lista aqui dentro, né? Poderia colocar aqui dentro outra lista assim, uma lista com x, y, o resultado aqui embaixo. Agora, o que a gente quer dizer quando fala que a lista, cada item é um nó que tem o valor mais o ponteiro para o próximo nó? Elixir tem um conceito de head e tail. A lista, ela é como se fosse isso aqui, ó. Um head, esse aqui é o símbolo, assim, né? Um pipe aqui para representar a separação das coisas e aqui o tail. Então, toda lista no Elixir é tratada dessa forma. Ele internamente é dessa forma. Ele tem um head. O que é o head? É o elemento que está ali naquele nó. O que é o tail? É o ponteiro para o restante da lista. Então é a cabeça e a cauda. Certo? Então vamos pegar o caso aqui do 1, 2, 3. O que seria o head do 1, 2, 3? O head do 1, 2, 3 seria o 1. Isso aqui é o head. E o que seria a cauda? Seria o restante. O 2 e o 3. O 2 é o head dele próprio, porque ele é um nó que aponta para o próximo. Então ele é um head cujo tail é o 3, que é um nó cujo próximo tail é uma array ali. Então, internamente, isso aqui é aquele array ali. Esse array aqui, internamente, ele é isso aqui. Tá faltando um aqui, né? É isso. Tem essa vírgula aqui também, não. É assim. Então, isso aí é aquela lista 1, 2, 3 internamente no Elixir. Então tem um head e um tail. Um head e um tail. E assim vai, serve para qualquer lista. E aí, sabendo disso, a gente entende melhor como uma lista funciona. Por exemplo, se eu quiser saber quantos itens tem uma lista, eu tenho uma funçãozinha, que é a função length, está aqui embaixo, que me diz, essa lista aí tem 3 itens. Mas o Elixir não sabe quantos itens tem nessa lista. Ele tem que contar. Então ele vai no primeiro item, conta 1. Tem tail? Tem tail. O tail está vazio? Não. Então próximo. 2. Então ele vai ter que navegar por todos os itens da lista e contar. Claro que, né, para nós isso aí é instantâneo, mas é bom saber, né, que para determinar o tamanho da lista ele tem que contar. Além disso, quando você precisa adicionar um item a uma lista, é sempre mais rápido você adicionar no início da lista. Por quê? Porque quando você vai adicionar um item no início da lista, vamos lembrar que os dados do Elixir são imutáveis. Ou seja, você criou uma lista, ela está na memória, ela nunca será alterada. Nunca será alterada. Ela vai ficar ali na memória. Aquele 1, 2, 3 vai ficar naquele lugar. Se eu quiser adicionar um item no início da lista, o que ele vai fazer? Ele vai em outro ponto da memória e colocar esse item que eu adicionei.
que é um nó que tem o valor dele, que aponta para a lista que já existe. Então, a única coisa que ele teve que fazer foi alocar memória para o primeiro item. Agora, se eu quiser adicionar um item, no fim da lista, ele vai ter que criar uma nova lista, copiar todos os itens, adicionando esse item no final. Essa é a diferença. Porque ele não vai ter como alterar o último item da lista que já está criada para apontar para o novo item. Porque uma vez que um dado é criado em memória no Elixir, ele não muda mais. E isso dá uma melhora na performance, né, e na confiabilidade dos dados. Várias coisas que são feitas em cima dessa premissa de que os dados são imutáveis. Então, ele não altera a lista. Ele não simplesmente vai lá no fim da lista e coloca a informação. Não, ele não faz isso. Então, ele vai copiar. Uma informação interessante também é que quando um dado, ele é um dado primitivo, como nós temos aqui, né? 1, 2, 3, ou os átomos, né? E ele precisa copiar, ele copia mesmo. Ele precisa copiar, ele copia mesmo. Mas dados de referência, como por exemplo, uma outra lista ou uma string, né, que são criados em alguma área da memória e são só apontados como referência, ele copia a referência e não a própria string. Ele não cria uma outra string com aquela mesma informação. Como o dado ele é imutável, ele sabe que naquele local da memória, aquela informação que está lá, ele não vai mudar. Ele, ao invés de alocar um outro espaço de memória para colocar aquela informação, não. Ele reutiliza aquela informação, que ele não vai mudar mesmo. Então essa é a eficiência dessa forma de trabalhar do Elixir. Muito bem. Aqui eu deixei alguns exemplos de como você altera uma lista. Nesse caso aqui, ó, eu estou fazendo uma soma, né? Não é exatamente uma soma, eu faço com mais. Eu estou adicionando o item no início da lista. Então, esse item está dentro de uma lista, bom lembrar disso. O item está dentro da lista, veja que está dentro de colchetes, e eu estou somando ele na próxima lista. O que ele faz? Ele criou uma nova lista que começa com 4, e o ponteiro no nó do 4 aponta para essa lista aqui. Essa lista aqui continua na memória, a lista 1, e ele juntou as duas e fez essa aqui. Certo? Se essa lista aqui eu quiser adicionar o 4 no fim dela, basta fazer a lista mais o 4. Nesse caso, ele copiou os itens, fez uma nova lista e colocou o 4 no final. Essa lista 1, 2, 3 aqui, ela nada tem a ver com essa aqui mais, que é outra lista completamente diferente. Nessa aqui não. Nessa aqui, esse 4, 1, 2, 3 aqui, o 4 está no endereço dele e ele está apontando para essa outra lista aqui. Certo? Eu vou criar as duas listas, agora vamos somar as duas. Criou as duas, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, A, true, C, 4, X, Y. Nesse caso, o que ele fez? Ele pega a primeira lista e copia ela toda. Chega no final dela, o 3, ele vai criar um ponteiro para a segunda lista. Então a segunda lista aqui, nesse caso, permaneceu na memória intacta e ela faz parte aqui dessa segunda lista. A primeira não, porque ele teve que copiar a primeira, porque não tinha como reaproveitar, porque teria que mudar um dado que já existe. Então ele não faz isso. Então é assim que internamente a lista no Elixir funciona. Então é bom lembrar, é sempre mais rápido, se estamos trabalhando preocupados com performance, estamos trabalhando com lista, sempre pensar que é mais rápido colocar o item no início da lista. Então, teoricamente, né, como se a gente pensasse ao contrário, né, trabalhar a lista de trás para frente. E como a gente falou de adicionar item, a gente também pode remover item da lista. Então, aqui ele faz lista 1, menos, 3, que é esse item, e ele existindo, ele será removido. E se eu colocar um item que não existe, ele não faz nada. Ok? Então tá aí, são os conceitos de lista. Gostou da lista? Deixa um joinha aí para nós. Faz um comentário. Lista um comentário para nós aí. Faz uma lista dos seus colegas e compartilhe com eles. Diz que vocês estão aprendendo
uma coisinha diferente, legal aí, que chama Elixir, ok? Um abraço.